A mão de Camila tremia enquanto segurava a aliança de platina entre os dedos. O peso dela parecia uma granada com o pino puxado atrás dela. A voz de Marelo Santoro cortou o corredor de mármore da sua cobertura como uma lâmina cortando seda. O que acabou de dizer? Ela virou-se lentamente, o anel refletindo a luz do lustre acima. Os olhos cinzentos dele estavam fixos na joia na palma da mão dela. Depois subiram para encontrar os olhos dela. Pela primeira vez desde que começou a trabalhar na mansão dele em Chicago, há 3 meses, ela viu algo passar pelo rosto do chefe da máfia mais temido de Illinois. Reconhecimento. O terror inundou as suas veias. Ele não podia saber. Não era possível que se lembrasse daquela noite há 5 anos. A noite em que ela serviu champanhe na festa de noivado dele. A noite em que a noiva dele a humilhou na frente de todos. A noite em que ele defendeu uma empregada doméstica desconhecida e colocou o seu próprio anel no dedo dela, como um pedido de desculpas antes que a sua noiva o arrastasse para longe. O mesmo anel que ela segurava naquele momento. Senhor, ela sussurrou novamente, sua voz quase inaudível. Esqueceu-se do seu anel. Ele cerrou os dentes. Uma palavra escapou dos seus lábios, carregada de descrença e algo mais sombrio. Tu. Se quiseres descobrir como a história de Camila e Marelo começou e o que acontece após este momento de reconhecimento, inscreve-te no canal e deixa um comentário a dizer-nos de onde estás a assistir. Cada visualização ajuda a dar vida a mais histórias como esta. 3 meses antes, Camila estava do lado de fora da propriedade Santoro, com o coração a bater forte contra as costelas e uma carta de referência forjada apertada na palma da mão suada. Ela precisava desesperadamente desse emprego. As contas médicas de sua filha Arya estavam a afogá-la. O aviso de despejo já estava colado na porta do seu apartamento, e a agência de recrutamento tinha deixado claro. Essa era a sua última chance. Próximo, gritou a governanta-chefe, uma mulher severa chamada Sr. Chen, que parecia nunca ter sorrido em seus mais de 60 anos de vida. Camila alisou o blazer comprado numa loja de artigos usados e deu um passo à frente. A entrevista decorreu numa entrada de serviço, nem sequer dentro da mansão propriamente dita. Através da porta, ela vislumbrou pisos de mármore, lustres de cristal e obras de arte que provavelmente custariam mais do que ela ganharia em 10 vidas. Experiência. A Sra. Chen não tirou os olhos da sua prancheta. 5 anos no Waldorf, 2 anos em residências particulares. A mentira tinha gosto de cinza. Na realidade, ela limpava prédios comerciais à noite e servia mesas durante o dia, mas a agência a ajudou a criar uma história crível. Você entende que esta é uma posição com alojamento. 6 dias por semana, turnos de 12 horas. O Sr. Santoro exige discrição absoluta, serviço impecável e lealdade total. Entendo que o salário é de 2.500 por semana, mais alojamento e alimentação. Camila prendeu a respiração. Era mais do que ela ganhava num mês nos seus 3 empregos combinados. Era o suficiente para pagar o tratamento de Arya, manter o apartamento e finalmente deixar de se afogar. Isso tinha sido há 12 semanas. Camila aprendeu rapidamente que Marelo Santoro não era apenas rico. Ele era perigoso. O tipo de homem cujo nome fazia criminosos endurecidos olharem por cima do ombro. O tipo de homem que conduzia reuniões de negócios em italiano que terminavam com pessoas a saírem sacos mortuários. O tipo de homem que usava fatos de $15.000 e tinha olhos que podiam congelar o próprio inferno. Ela também aprendeu a ser invisível, a limpar o escritório dele enquanto ele trabalhava, a servir o café expresso matinal sem que ele pedisse, a desaparecer na mobília sempre que os colegas dele a visitavam. Os outros funcionários a alertaram. Nunca fale a menos que seja interpelada. Nunca faça contato visual. Nunca faça perguntas sobre o sangue que ela pudesse encontrar nos punhos da camisa dele. Mas Camila tinha uma vantagem que nenhum deles sabia. Ela já tinha conhecido Marelo Santoro antes, e se ele se lembrasse daquela noite, tudo o que ela tinha construído desmoronaria. Foi numa terça-feira de manhã que o seu mundo cuidadosamente construído começou a ruir. Ela estava a polir o chão de mármore da ala leste quando vozes elevadas ecoaram do escritório de Marelo. Está a cometer um erro, chefe. A voz pertencia a Luca, o segundo em comando de Marelo. Nós respondemos com estratégia. A voz de Marelo era fria como gelo. Força sem inteligência é apenas violência.
A porta se abriu abruptamente. Camila baixou a cabeça rapidamente, movendo a mão ritmicamente pelo mármore, como se não tivesse ouvido nada. Ela podia sentir o olhar de Lucas sobre ela enquanto ele passava. Então, silêncio. Ela arriscou um olhar para o escritório. Marelo estava parado na porta, observando-a. Ele havia tirado o paletó, a camisa branca enrolada até os cotovelos, revelando antebraços marcados com cicatrizes e uma tatuagem distinta. Um tema em forma de cúpula com algarismos romanos no pulso esquerdo. Há quanto tempo trabalha aqui? A pergunta dele a pegou de surpresa. 3 meses, senhor. Ela manteve os olhos no chão. Olhe para mim quando estou a falar consigo. O coração dela deu um salto. Lentamente ela ergueu os olhos. O rosto dele era todo ângulos acentuados e poder controlado. Bonito de uma forma que parecia quase perigosa. Aos 42 anos, ele tinha a presença de alguém que construíra um império com sangue e estratégia. Qual é o seu nome? Camela, senhor. Ele a estudou por um longo momento. Você é diferente das outras. Não fofoca. Não pede favores. Faz o seu trabalho e desaparece. Por quê? Porque estou a esconder-me de si, pensou ela. Porque há 5 anos, a sua noiva lá tirou champanhe na minha cara e chamou-me lixo. E o senhor impediu-a. Porque me deu o seu anel como pedido de desculpas. E eu o mantive escondido desde então. Um segredo que nunca poderei contar. Só preciso do emprego, senhor, disse ela em vez disso. Algo brilhou nos olhos dele. Curiosidade, talvez. Antes que ele pudesse responder, o telefone tocou. Ele atendeu em italiano rápido, a expressão a escurecer a cada palavra. Quando desligou, a suavidade momentânea tinha desaparecido. Vou dar um jantar na sexta-feira à noite. 12 convidados. Diga à senhora Chen para preparar a sala de jantar formal. Você vai servir. O estômago dela revirou. Senhor, não fui treinada para isso. Comece a lá aprender esta noite. Não me desaponte. A sexta-feira chegou rápido demais. A mansão se transformou em algo saído de um filme. Flores importadas da Itália. Um quarteto de cordas se preparando no canto. Cristais e pratas polidos até a perfeição ofuscante. Camila usava o uniforme formal de garçonete, vestido preto, avental branco, cabelo preso em um coque severo. A noite passou em um borrão de servir vinho, limpar pratos e permanecer invisível. Camila era boa em ser invisível até o momento em que tudo mudou. Ela estava a encher a taça de vinho de um convidado quando ouviu. Italiano fluindo do outro lado da mesa. Um dos homens, um associado de cabelos grisalhos chamado Giancarlo, estava a contar uma história sobre a Sicília. A mão de Camila congelou. Ela entendeu cada palavra. A sua mãe era italiana e lhe ensinara a língua antes de o cancro a levar, quando Camila tinha 16 anos. Impossível, riu Giancarlo. O velho realmente achava que poderia negociar com a família Corleone. Estúpido, murmurou Camila baixinho. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. A mesa ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. O olhar de Marelo era afiado como vidro quebrado. O que você disse? A voz dele era perigosamente baixa. A garganta de Camila fechou. Nada, senhor. Minhas desculpas. Você entendeu ele. Não era uma pergunta. Minha mãe era italiana, senhor. Marelo recostou-se na cadeira, com uma expressão indecifrável. Diga algo em italiano. A mente dela ficou em branco. Então, de algum lugar profundo da memória, as palavras surgiram. Lamento profundamente se causei algum incômodo. O silêncio se prolongou. Então Giancarlo riu, um som estrondoso que quebrou a tensão. Marelo, onde encontrou esta? Ela fala italiano melhor do que a minha própria filha. Mas Marelo não estava a rir. Ele estava a olhar para Camila com uma intensidade que fez a pele dela arrepiar-se, como se ele a estivesse a ver, realmente a ver pela primeira vez. Deixem-nos, disse ele baixinho aos outros funcionários. Camila fica. Quando os convidados finalmente partiram, perto da meia-noite, ela começou a limpar a mesa com as mãos trêmulas. Pare. Ela congelou, com uma pilha de pratos nas mãos. Marelo aproximou-se lentamente. Ele ficou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Algo caro e escuro, cedro e bergamota. Perto o suficiente para que ela tivesse de inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos. Por que não me disse que falava italiano?
Não era relevante, senhor. Tudo é relevante. Os olhos dele vasculharam o rosto dela. Você é cheia de surpresas, Camila. Ele estendeu a mão e, por um momento de tirar o fôlego, ela pensou que ele poderia tocá-la. Em vez disso, ele pegou uma taça de vinho vazia da bandeja que ela segurava. A minha mãe me ensinou italiano, ela se viu dizendo antes de morrer. E o seu pai? Nunca o conheci. Algo mudou na expressão dele, talvez compreensão. Perdi a minha mãe, também jovem, de cancro. A minha também. O momento se estendeu entre eles, frágil e inesperado. Duas pessoas de mundos impossivelmente diferentes, conectadas pelo fio mais fino da perda compartilhada. Então, o telefone dele tocou, quebrando a intimidade. Quando ele desligou, as barreiras estavam de volta. Descansa um pouco. Bom trabalho esta noite. Ele afastou-se, deixando Camila sozinha na sala de jantar, com o coração a bater forte e a distância cuidadosamente mantida a desmoronar-se à sua volta. Ela ainda não sabia, mas Marelo Santoro tinha acabado de começar a lembrar-se de onde a tinha visto antes. Suspense. E quando ele finalmente se lembrasse, tudo mudaria. O reconhecimento veio 3 dias depois, da pior maneira possível. Camila estava no escritório particular de Marelo, a limpar o pó das estantes enquanto ele trabalhava na sua enorme secretária de mogno. Era de manhã cedo, pouco depois das 6 horas. Ela estava a pegar num livro encadernado em couro, quando algo caiu de entre as suas páginas. Uma fotografia amarelada pelo tempo. A foto mostrava um Marelo mais jovem, talvez com 37 anos, ao lado de uma loira deslumbrante num vestido de grife na sua festa de noivado. E lá, quase invisível ao fundo, estava uma jovem mulher negra com um uniforme de empregada de mesa. Onde encontrou isso? A voz dele fez-lhe dar um susto. A fotografia escorregou dos seus dedos, caindo no chão entre eles. Marelo levantou-se da secretária, com os olhos fixos na imagem. Apanhou-a lentamente, estudando-a. Depois, o seu olhar elevou-se para o rosto dela, e ela viu as peças encaixarem-se atrás dos seus olhos. A festa de noivado, disse ele suavemente. Há 5 anos, no Four Seasons. O meu noivo atirou uma taça de champanhe a uma empregada. Chamou-lhe coisas indizíveis. Eu interrompi a festa, defendi a rapariga. Os olhos dele estreitaram-se, deu-lhe o meu anel como pedido de desculpas, porque não tinha mais nada para oferecer naquele momento. Camila não conseguia respirar, não conseguia mexer-se. Era você, sem dúvida. Uma revelação. Tu guardaste isso, o anel? Sim. O sussurro mal escapou da sua garganta. Por quê? Porque foi a primeira vez que alguém me defendeu, pensou ela. Porque era valioso, mentiu ela. Eu ia vendê-lo. Mas nunca vendo. A voz dele cortou como aço. Não mintas para mim, Camila. Todos mentem para mim. Não seja como todos. A vulnerabilidade nessas palavras chocou-a. Ela encontrou o seu olhar. Foi a primeira vez na minha vida que alguém me defendeu. Tu não me conhecias. Não me devias nada. Mas paraste tudo para defender uma desconhecida. Guardei o anel porque queria lembrar-me daquele momento em que alguém se importou, mesmo que por apenas 1 segundo. O silêncio caiu entre eles, pesado com a verdade. O que aconteceu ao noivo? Perguntou ela. Cancelei o noivado no dia seguinte. A sua expressão escureceu. Alguém que pudesse tratar outro ser humano daquela maneira não era alguém em quem eu pudesse confiar o meu nome ou o meu futuro. Os olhos de Camila arregalaram-se. Terminaste o teu noivado por causa do que ela me fez. Terminei porque ela me mostrou quem realmente era. Ele deu um passo à frente. Pensei muitas vezes naquela noite ao longo dos anos. Perguntei-me o que teria acontecido à rapariga de olhos bondosos que não merecia nada do que lhe foi feito. Continua a ser apenas uma empregada, Sr. Santoro. Marelo, a sua correção foi firme. E tu não és apenas uma empregada, Camila. Antes que ela pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Luca estava na entrada, com uma expressão urgente. Chefe, temos um problema. A família Volkov acabou de atacar um dos nossos carregamentos. 3 homens mortos. O calor nos olhos de Marelo evaporou-se instantaneamente. Onde? No armazém do lado sul. Eles deixaram uma mensagem. É pessoal. Marelo cerrou os dentes. Dê-me 5 minutos. Quando Luca saiu, Marelo voltou-se para Camila. O contraste entre o homem que acabara de falar com ela e o perigoso chefe da máfia agora diante dela era chocante. Vá para o seu quarto. Tranque a porta. Não saia até eu dizer que é seguro. O que estava a acontecer? Guerra.
Ele foi até a sua secretária e tirou uma arma da gaveta. A família Volkov vem invadindo o meu território há meses. Esta é a declaração deles de que a negociação acabou. Você está em perigo? Ele olhou para ela surpreso. Por que você se importa? Porque eu... Ela parou insegura. Fique segura, Camila. A voz dele suavizou-se. Por favor. Então ele se foi. Horas se passaram. Ela tentou trabalhar, mas era impossível se concentrar. Era quase pôr do sol quando ela se viu na ala oeste verificando as janelas. Ela estava testando uma trava quando os viu. 3 homens se aproximavam pelo jardim, movendo-se com sigilo predatório. Família Folk. Eles tinham chegado à mansão. O pânico a dominou. Os corredores estavam vazios. Os funcionários devem ter sido mandados para casa. Ela estava sozinha. O som de vidros a partir ecoou lá embaixo. Eles estavam lá dentro. Camila escondeu-se na sala mais próxima. O quarto privado de Marelo. As suas mãos tremiam enquanto trancava a porta. Depois entrou no closet, encostando-se à parede do fundo, entre fatos caros. Através da fresta da porta, ela podia ver sombras a mover-se. Verifique tudo. O chefe quer tudo o que possa prejudicar Santoro. Verifique o closet. O seu coração parou. A porta do closet começou a abrir. Um tiro explodiu pela mansão. Gritos, passos correndo. Os homens xingaram e correram em direção ao barulho. Mais tiros. Mais perto agora. Então, silêncio. Camila. A voz de Marelo rugiu com urgência. Camila. Ela saiu cambaleando. Destrancou a porta do quarto. Ele estava no corredor. A arma ainda na mão. A camisa branca salpicada de sangue. No momento em que a viu, algo se quebrou na sua expressão controlada. Ele diminuiu a distância em 3 passos e puxou-a contra o seu peito, um braço envolvendo-a enquanto o outro ainda segurava a arma. Estás ferida? A sua voz era áspera contra o cabelo dela. Não, estou bem. Quando Luca me disse que tinham ido para a mansão que estavas aqui sozinha, a sua voz quebrou-se ligeiramente. Nunca conduzi tão rápido na minha vida. Tu voltaste por mim. Claro que voltei por ti. A intensidade dele aprendeu no lugar. Tu entendes, Camila. Tu podias ter morrido esta noite por minha causa. Mas eu não morri. Tu me salvaste desta vez. Mas haverá outras vezes, outras ameaças. Esta é a minha vida. Qualquer pessoa próxima a mim se torna um alvo. Ela viu o que ele estava a fazer, afastando-a para protegê-la. E se eu não quiser ser protegida de ti? As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. Os olhos dele escureceram. Tu não sabes o que estás a dizer. Eu sei exatamente o que estou a dizer. Ela colocou a mão sobre o coração dele. Eu sei que tu és perigoso, mas também sei que és a única pessoa que já me fez sentir importante. Camila, quando a tua noiva me chamou de lixo, eu acreditei nela. Acreditei nisso toda a minha vida. A voz dela tremeu. Então tu apareceste, defendeste-me. Deste-me algo precioso só para me mostrar que eu tinha valor. Tens ideia do que isso significou? O polegar dele traçou a maçã do rosto dela. Tu sempre tiveste valor. O mundo só fez te esquecer. Então não me faças esquecer novamente. Não me empurres porque tens medo. Não tenho medo de nada, mas a sua voz não soava convincente. Estás aterrorizado, ela sussurrou. Não deles, disto, de sentir algo por alguém que não se encaixa no teu mundo. Se eu me permitir gostar de ti, ele disse com aspereza, nunca serei capaz de te deixar ir. Não sou um homem que partilha. Não sou um homem que faz as coisas pela metade. Então não faças. Ela ficou na ponta dos pés. Se te tornares minha, eu torno-me teu. O seu controlo desmoronou-se. Ele beijou-a como um homem a afogar-se e ela era o ar, a boca dele reivindicando a dela com fome desesperada. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar com dificuldade, Marelo encostou a testa à dela. Vais destruir-me, murmurou ele. Ótimo, ela respondeu, porque tu já me destruíste. Um som vindo do andar de baixo forçou-os a separar-se. A realidade voltou com força. Preciso de tratar disto, disse Marelo relutante. Mas depois de conversarmos a sério. Ele começou a afastar-se, depois voltou-se. Camela, aquele anel, ainda o tens? Escondido no meu quarto. Algo feroz cruzou o seu rosto. Ótimo. Mantém-no escondido. Guarda-o em segurança, porque quando isto acabar, quando a família Volkov estiver resolvida, vou colocá-lo de volta no teu dedo como deve ser.
E desta vez, nunca mais o vais tirar. Suspense. Ele deixou-a parada no corredor, com o coração acelerado e o mundo completamente transformado, sem saber que, escondida no escritório dele, havia uma fotografia que revelaria um segredo capaz de destruir tudo o que eles acabavam de descobrir. A fotografia caiu nas mãos de Camila por acidente. 2 semanas após a promessa de Marelo, ela estava a limpar o escritório dele quando uma gaveta aberta chamou a sua atenção. Havia uma fotografia lá dentro. Marelo num baile de caridade há 6 anos. E ao lado dele na foto, segurando um bebê recém-nascido, estava a sua irmã Natasha. O escritório girou. Ela agarrou a secretária enquanto a verdade a atingia. O bebê era Arya, a sua filha. A gravidez que ela tinha escondido. O bebê que ela tinha dado à luz enquanto trabalhava em 3 empregos. A filha que ela deixou com Natasha até que, de alguma forma, a mentira se tornou verdade e todos acreditaram que Arya era sua sobrinha, não sua filha. Mas por que a Natasha estava numa fotografia com Marelo Santoro? Aquela foto foi tirada num baile de gala beneficente. A voz de Marelo na porta a fez se virar. Sua irmã estava lá como acompanhante de alguém. Conversamos brevemente, nada memorável. O olhar dele se voltou para o rosto dela. Por que você parece ter visto um fantasma? É a minha irmã. As palavras mal saíram. Eu percebi. Ele tirou a foto e levou o bebê. Este era o momento. Verdade ou mentira? Arya, ela sussurrou, a minha filha. O silêncio encheu o escritório como veneno. O corpo inteiro de Marelo ficou rígido. A sua filha. A voz dele era perigosamente suave. Não a sua sobrinha, a sua filha. Eu a tive quando tinha 22 anos. Eu estava sozinha, sem dinheiro, apavorada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Natasha me ajudou. Eventualmente, ficou mais fácil dizer às pessoas que Arya era filha dela. Eu a vejo todos os domingos. Ela sabe que sou sua mãe. Mas publicamente você mentiu. Ele colocou a fotografia sobre a mesa com cuidado deliberado. Durante 3 meses, você trabalhou na minha casa. Você me beijou, você me deixou fazer promessas e nunca mencionou que tinha uma filha. Eu estava com medo. Eu precisava deste emprego. Eu precisava do dinheiro para o tratamento médico dela. Ela tem um problema cardíaco. A voz dela falhou. Marelo virou-se com as mãos apoiadas na secretária. O que mais não me contou? Nada. Juro. Só a sua filha. Ele riu amargamente. Compreende o que fez? No meu mundo, os segredos são armas. Os inimigos podem usá-la contra si. Contra mim. Contra si. A pergunta escapou-lhe antes que ela pudesse impedi-la. Ele virou-se com os olhos em chamas. De todos, ao manter o segredo dela, tornou impossível para mim protegê-la. Se os Vulovs descobrirem sobre a Arya, se descobrirem que ela é sua filha, o som de pneus a chiar lá fora interrompeu-o. Marelo moveu-se rapidamente, sacando da arma e posicionando-se entre a Camila e a porta. Abaixe-se. O vidro explodiu para dentro. Tiros foram disparados. Marelo respondeu ao fogo com precisão fria. No porão agora, ele agarrou o braço dela, puxando-a em direção a uma porta escondida. Há uma sala de pânico. O código é 0317. E você? Eu cuido disso. Vá. Mais tiros. Antes que ela pudesse se mover, o telefone dele tocou. Ele atendeu enquanto dava cobertura. O quê? O rosto dele ficou mortalmente pálido. Repita isso. Ele olhou para Camila com um horror absoluto. Eles têm uma menina de 6 anos, cabelo preto encaracolado, marca de nascença em forma de coração no ombro esquerdo. A sua voz estava vazia. Eles estão a pedir por si, Camila. Eles querem-na em troca da criança. A marca de nascença? A Ria tinha exatamente essa marca. Não, sussurrou Camila. A família Vulov tinha a sua filha. Marelo baixou o telefone, a sua expressão transformando-se em raiva fria. Quando ele falou, a sua voz estava mortalmente calma. Como é que a apanharam? Domingo à tarde. Visito o apartamento da Natasha todos os domingos. Se me seguiram, ela levou-os direto à área. Marelo já estava a dar ordens ao telefone em italiano rápido. Em segundos, os tiros pararam. Ele virou-se para Camila. Onde é que a tem? Não sei. O telefone dele vibrou. Uma mensagem com um endereço. Um armazém abandonado no lado sul. 1 hora. Venha sozinho ou a rapariga morre. Eles querem que eu me troque por ela, disse Camila com firmeza. Eu farei isso, de jeito nenhum. Ela é minha filha, Marelo, e não me importo com o que eles querem. Ele agarrou os ombros dela. Vou resgatar Arya.
viva e ilesa, e você ficará aqui, onde está segura. Não pode salvá-la sozinho. Então eles vão matar-me, disse ele com determinação. Mas não vou deixar que eles te tenham, e não vou deixar que fiquem com ela. Por quê? A pergunta escapou-lhe. Por que arriscarias tudo por uma criança que nem conheces? As mãos dele seguraram o rosto dela. Porque ela é sua. Porque em 3 meses você se tornou importante para mim de maneiras que eu não achava possíveis. Porque quando pensei no meu futuro, comecei a ver você nele. E se Arya é parte de você, a voz dele ficou áspera. Então ela já é parte de mim também. Marelo, preciso de saber. Existe um pai? Alguém com quem eu precise de prestar contas? Não. Uma noite, um erro. Ele não sabe sobre ela e nunca saberá. Um alívio passou pelo rosto dele. Então são só vocês dois. Sempre fomos só nós dois. Não mais. Ele beijou a testa dela. Vou levá-la para casa. Para Sorro. Confia em mim. Luca apareceu. Chefe, estamos prontos. 20 homens com equipamento tático completo. Marelo deu as últimas instruções a Camila. Onde se esconder, em quem confiar se algo desse errado. Na porta, ele se virou. Quando eu levar Aria para casa, não teremos mais segredos. Nenhum. Entendido. Entendido. E Camila, depois que isto acabar, vamos ter uma conversa séria sobre o futuro, sobre o que significa para ti seres minha e para mim ser teu, sobre como protegemos o que é nosso juntos. Juntos, ela repetiu. Então ele se foi. Camila chegou à sala de pânico e fez a coisa mais difícil que já fez. Ela esperou. Depois de 3 horas que pareceram 3 vidas, o seu telefone tocou. O número de Marelo. Olá, mamã. Uma voz fraca, assustada, mas viva. Mamã. Havia um homem assustador. Mas então o senhor Marelo chegou e foi muito corajoso. Ária! Camila desabou contra a parede, soluços rasgando sua garganta. Querida, você está bem? Estou bem, só assustada. Mas o senhor Marelo disse, você o enviou. Mamã, ele é um super-herói? Através das lágrimas, Camila riu. Sim, querida, ele é um super-herói. Quero agradecer-lhe. Um barulho. Depois, a voz de Marelo, áspera de exaustão. Camila, ela está mesmo bem? Completamente ilesa. Eles foram espertos o suficiente para saber que magoá-la garantiria a morte deles. A voz dele escureceu. Eles estavam certos. E os Vulovs foram eliminados de forma permanente. Acabou. Estás ferida? Um pequeno ferimento de bala no ombro. Nada grave. Marelo, vou levar a Ária para a mansão. Ela está a perguntar por ti. Eu disse-lhe que íamos para um lugar seguro. A voz dele suavizou-se. Ela é linda, Camila. Tem os teus olhos. Obrigada. Obrigada por salvá-la. Podes agradecer-me quando chegarmos lá. Estaremos em casa em breve. Em casa. Ele chamou-lhe casa. Quando a porta da sala de pânico finalmente se abriu, 40 minutos depois, Camila irrompeu. Marelo estava ali, sem o casaco do fato, com uma camisa branca manchada de sangue e uma ligadura no ombro. Mas estava vivo. E a segurar-lhe a mão estava uma menina com cabelo escuro e encaracolado e grandes olhos castanhos. Mamã! Ária correu para ela e Camila agarrou a filha, abraçando-a com tanta força que Ária guinchou em protesto. Quando ela olhou para cima, Marela estava a observá-las com uma expressão de ternura e admiração. Ária afastou-se, virando-se para Marelo com a seriedade de uma criança de 6 anos. Obrigada por me salvar, senhor Marelo. O senhor é muito corajoso. Ele agachou-se ao nível dela. Tu também és muito corajosa, Ária. Não choraste mesmo quando estavas com medo. Isso requer muita coragem. A mamãe diz que coragem significa ter medo, mas fazer a coisa certa mesmo assim. A sua mamãe é muito sábia. Os seus olhos se voltaram para Camila. E muito especial, Ária o estudou. O senhor e a mamãe são amigos? Espero que sim, ele disse com cuidado. Tudo bem para o senhor? O senhor pode me ensinar italiano? A mamãe fala um pouco. O sorriso de Marelo transformou o seu rosto. Eu ficaria honrado. Tudo bem, então podemos ser amigos, Ária bocejou. Mamã, estou cansada. Cliffhanger. Camila encontrou os olhos de Marelo por cima da cabeça da filha, vendo ali a pergunta, a possibilidade, a esperança perigosa. Nenhuma das duas ousou falar, mas quando a mão de Ária deslizou confiante para a de Marelo, Camila percebeu algo que a aterrorizou e emocionou.
A sua filha acabara de aceitar um chefe da máfia nas suas vidas, e ela estava prestes a fazer o mesmo. 3 dias após o resgate de Arya, Camila acordou e encontrou a cama da filha vazia. O pânico tomou conta dela até ouvir vozes, uma aguda e musical, outra grave e paciente. Na estufa, Marelo estava sentado ao piano de cauda. Arya estava sentada ao lado dele. Ele havia trocado os ternos por jeans escuros e uma camiseta preta, parecendo mais relaxado do que ela jamais o tinha visto. Não, Piccola, este dedo aqui. Ele ajustou a mão de Arya gentilmente. Vê? Agora tente novamente. Eles ainda não a tinham notado. Ela observou enquanto Marelo mostrava a Arya outra sequência, com paciência infinita. Senhor Marcello? Perguntou Arya com seriedade. Por que tem tantos guardas? Marelo respondeu com honestidade. Porque tenho um trabalho perigoso. Às vezes, as pessoas ficam zangadas comigo e os guardas ajudam a manter-me em segurança. Como os super-heróis têm ajudantes? Exatamente assim. É um super-herói ou um vilão? Marelo ficou em silêncio por um momento. Acho que estou algures no meio, Arya. Fiz coisas das quais não me orgulho, mas estou a tentar ser melhor pela tua mãe. Por ti. A mamã diz que todos cometem erros. O importante é tentar ser melhor. A tua mãe é muito sábia. Ela diz que tu também és. Arya inclinou a cabeça. Vais casar com a minha mãe? Camila quase se engasgou. Marelo olhou para a porta, vendo-a ali. Os seus olhos fixaram-se nos dela enquanto respondia. Isso seria bom para ti? Só se prometeres continuar a ensinar-me piano e prometeres manter a mamãe em segurança. Ela trabalha muito e às vezes chora quando pensa que estou a dormir. Eu prometo. A sua voz estava áspera. Ambas as coisas. Tudo bem, então. Arya saltou do banco. Estou com fome. Podemos comer panquecas? Ela passou por Camila, deixando os adultos sozinhos. Marelo aproximou-se de Camila com graça predatória. Quanto ouviste? Ele perguntou. O suficiente, ela entrou no conservatório. És boa com ela. É fácil ser boa com ela. Ele tocou o rosto dela. Camila, já disse à senhora Chen que não fazes mais parte da equipa. Você é algo completamente diferente. E o que é isso? Ainda não tenho uma palavra para descrever, mas sei que quero você na minha vida de verdade. Você e Arya. Ela tem um problema cardíaco. A cirurgia está marcada para daqui a 6 semanas. Já está tudo resolvido. Ele disse isso como se não fosse nada. Contratei a melhor cirurgiã cardíaca pediátrica do país, a Dr. Helena Kovac, da Johns Hopkins. Ela fará a cirurgia aqui em Chicago e Arya terá uma suíte privada durante a recuperação. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Não posso aceitar isso. Não é o suficiente. As mãos dele emolduraram o rosto dela. Compreende o que me deu? Em 3 meses, lembrou-me como é querer algo além do poder. Fez-me pensar num futuro que não termina em sangue. E a Arya, a sua voz embargou. Ela olha para mim como se eu fosse humano. Não um monstro, apenas um homem. Há anos que ninguém olhava para mim assim. Tu és humano. Imperfeito e perigoso, mas humano. Eu não mereço vocês. Nenhum de vocês. Essa escolha não é sua. Ela recuou para olhar nos olhos dele. Marelo, se fizermos isso, se realmente tentarmos, não pode ser como o seu mundo. Você não pode me controlar. Eu preciso ser uma parceira igualitária, não uma posse. Eu sei que não sou boa em igualdade. Sou boa em comandar, controlar, mas por você, vou aprender. Ele respirou fundo, trêmulo. Por vocês dois, vou tentar ser melhor. Não preciso que sejas perfeita. Preciso que sejas honesta. E preciso saber que, se isto se tornar muito perigoso, se o teu mundo ameaçar a Arya, vais deixar-nos ir. A dor passou pelo seu rosto. Estás a pedir-me para escolher. Estou a pedir-te para colocares a minha filha em primeiro lugar, como eu sempre farei. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Se alguma vez tiver que escolher entre a minha vida e a dela, escolherei a dela todas as vezes, e a minha. Eu destruiria o mundo antes de deixar alguém tocar em ti, mas também iria embora se fosse a única maneira de manter-te segura. A sua voz baixou, mesmo que isso me destruísse. Ela o beijou então, colocando todo o seu medo e esperança nisso. Ele respondeu com um desejo controlado. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Há outra coisa que precisamos de discutir. O anel. Eu disse que o colocaria de volta no teu dedo como deve ser. Eu falava a sério.
Ela prendeu a respiração. Marelo, eu sei que é rápido. Eu sei que temos complicações, mas também sei que em 3 meses tu te tornaste essencial para mim. Eu não quero um relacionamento casual. Quero casar contigo. Quero adotar a Área legalmente. Quero construir uma vida onde vocês duas estejam protegidas, amadas, seguras. Isso não é um pedido de casamento. É um plano, porque ainda não vou te pedir em casamento. O seu sorriso foi leve. Quando eu te pedir em casamento, será perfeito. Isso é apenas eu te dizendo o que quero, o que estou a trabalhar para conseguir. E se não estiver pronto, então espero. Ele beijou a testa dela. Sou paciente quando é importante. A porta se abriu com um estrondo. A senhora Chen estava ali, pálida. Senhor Santoro, há uma mulher no portão. Ela diz que é irmã da Camila e está a exigir ver a filha, Natasha. Claro. 20 minutos depois, Camila enfrentava a irmã do outro lado da mesa de café, enquanto Marelo ficava ao lado da lareira e Aria brincava com blocos no canto. Natasha parecia exausta, com os olhos vermelhos. 3 dias, Camila. 3 dias a perder a cabeça. A polícia disse que ela foi raptada, que tu estavas envolvida de alguma forma. Então, de repente, o caso foi encerrado e recebi uma chamada a dizer que ela estava aqui. Desculpa, eu queria ligar, mas as coisas estavam complicadas. Complicadas? Os olhos de Natasha pousaram em Marelo. Quem diabos é ele? Marelo Santoro, ele respondeu. A Camila trabalha para mim. Quando descobri que a área tinha sido levada por pessoas que queriam me prejudicar, mobilizei os meus recursos para recuperá-la. Que tipo de trabalho você faz que envolve sequestro? Do tipo que é perigoso? Do tipo que significa que qualquer pessoa ligada a mim se torna um alvo em potencial? Natasha virou-se para Camila. Você está a trabalhar para um criminoso. Estou a trabalhar para um homem que salvou a vida da minha filha quando mais ninguém conseguiu. Camila manteve-se firme. Sim, ele é perigoso, mas também é a razão pela qual Arya está viva. Segura? Natasha riu amargamente. Ela foi raptada por causa dele e resgatada por causa dele. Camila aproximou-se de Arya. Natasha, sei que estás com medo, mas Marelo prometeu proteger-nos. Ele está a providenciar o melhor cirurgião cardíaco. Não. Natasha abanou a cabeça. Vou levar a Arya para casa agora mesmo. A Arya é minha filha, disse Camila calmamente. Não é sua. Agradeço por tudo, mas sou eu quem toma as decisões sobre os cuidados dela. Então tome a decisão certa. Volte para casa. Afaste-se desse homem antes que ele a destrua. Marelo falou então, calmo, mas firme. Entendo a sua preocupação. Como tutora legal de Arya no papel, você tem direitos, mas esses direitos podem ser contestados em tribunal, e eu tenho os melhores advogados do país. Prefiro não seguir esse caminho. Prefiro que trabalhemos juntos para o bem de Arya. Está a ameaçar-me? Estou a afirmar factos. Camila é a mãe biológica de Arya. Ela tem agora recursos para cuidar da filha. Lutar contra isso só vai traumatizar a criança. Ou pode aceitar que as circunstâncias mudaram. Mantenha a sua relação com a Ariaia como tia dela e confie que eu as protegerei com a minha vida. Natasha olhou para os dois, vendo algo que a deixou desanimada. Está apaixonada por ele. Camila não tinha dito isso em voz alta, mas ao ouvir a irmã dizer isso, ela não pôde negar. Sim, que Deus a ajude, porque amar um homem assim vai partir o seu coração. Talvez, Camila concordou, mas é o meu coração que vai partir. Por fim, Natasha partiu com a promessa de visitá-las nos fins de semana. A sua aceitação era relutante, mas real. Quando ela se foi, Camila desabou no sofá. Marelo sentou-se ao lado dela, puxando-a contra o seu peito. Isso foi difícil, murmurou ele. Era necessário. Ela respirou fundo. Marelo, ela está certa. Isso vai ser complicado, doloroso, talvez impossível. Nada que vale a pena é fácil. Os seus braços apertaram-se. E tu, Camila Rodrigues, vales todas as complicações, todas as dores, todas as impossibilidades. Suspense. Ela acreditou nele. Mas, enquanto estava sentada nos seus braços, a ver a Aria brincar numa mansão que se tinha tornado o seu refúgio, não conseguia afastar a sensação de que os desafios mais difíceis ainda estavam por vir e que o seu amor seria testado de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. O dia da cirurgia diária chegou com uma rapidez assustadora.
Camila sentou-se na sala de espera pré-operatória do Northwestern Memorial Hospital, observando Arya rir de algo que a enfermeira disse. A sua filha era mais corajosa do que tinha direito a ser. Marello sentou-se ao lado dela, envolvendo a mão dela com a sua. Ele mal saiu do lado delas nas 6 semanas desde a visita de Natasha. Ele esteve presente em todas as consultas, todas as reuniões. Também esteve presente nas aulas de piano, nas histórias para dormir e nas festas de chá em que um chefe da máfia usava uma coroa de papel porque uma criança de 6 anos assim o exigiu. Em algum momento dessas 6 semanas, os três tornaram-se uma família. Mamã. A voz de Arya tirou-a dos seus pensamentos. O Sr. Marello pode vir conosco? A enfermeira sorriu. A política do hospital diz que apenas os pais podem estar na sala de espera pré-operatória. Mas ela olhou para Marello, reconhecendo claramente o nome. Acho que podemos abrir uma exceção. Quando chegaram à cama de Arya, a menina olhou para ele com medo repentino. E se eu não acordar? O coração de Camila se partiu, mas Marello ajoelhou-se ao lado da cama, segurando a mãozinha de Arya. Você confia em mim, Piccola? Sim. Então acredite em mim quando digo que você vai acordar. E quando isso acontecer, sua mãe e eu estaremos bem ali. Prometo. E se estiver errado? Nunca estou errado. Ele disse isso com tanta convicção que Arya riu entre lágrimas. És mandão. Eu sei, é a minha melhor qualidade. Ele beijou a testa dela. Sê corajosa, pequenina. Mostra a eles do que as mulheres Rodrigues são feitas. O anestesista chegou. De repente chegou a hora. Camila beijou o rosto da filha uma dúzia de vezes, sussurrando, amo-te, até a voz falhar. Então levaram Arya embora. No momento em que Arya desapareceu por trás das portas, Camila caiu de joelhos. Marello a segurou, abraçando-a enquanto ela soluçava. Ele a levou para uma sala de espera privada e a abraçou enquanto ela se desmanchava em lágrimas. Ela vai ficar bem, murmurou ele. O Dr. Kovac é o melhor. A Arya é forte. Ela vai ficar bem. Você não sabe disso. Sim, eu sei. Ele afastou-se para olhá-la. Porque não aceitarei nenhum outro resultado. A sua filha vai ficar bem. A certeza absoluta dele acalmou-a. Como pode ter tanta certeza? Porque ela tem-na como mãe. Isso torna-a mais forte do que qualquer exército que eu comando. A cirurgia durou 4 horas. 4 horas de Camila a andar de um lado para o outro, a rezar, a negociar com Deus. Marello fez telefonemas em italiano a gerir o seu império, mas os seus olhos nunca o perderam de vista por muito tempo. Quando o Dr. Kovac finalmente apareceu, ainda de bata, Camila não conseguia respirar. A cirurgia foi um sucesso total, disse o médico, e Camila caiu de joelhos. Marello assegurou. Reparamos o defeito, e o coração dela já está a mostrar uma melhora na função. Ela deve se recuperar totalmente. Camila chorava demais para falar. Encontraram Arya na UTI, parecendo minúscula, cercada por monitores e tubos intravenosos, mas com os olhos abertos. E quando ela os viu, sorriu. Eu acordei, sussurrou. Como vocês prometeram. Marello foi para um lado da cama, Camila para o outro. Cada um pegou uma das mãos dela. Você foi tão corajosa, disse Camila entre lágrimas. Meu peito dói. Eu sei, querida, mas agora vai melhorar. Arya olhou para Marello. Ainda podemos ter aulas de piano? O seu sorriso transformou o seu rosto. Todos os dias. Ótimo. Os olhos dela já estavam a fechar-se. Amo-vos aos dois. Camila olhou para Marello por cima da cama da filha, porque, em algum momento nas últimas 6 semanas, a Arya também se tinha tornado sua filha, e viu as suas próprias emoções refletidas nos olhos dele. Amo-te, disse ela. Não era uma confissão, mas uma constatação. Amo-te e estou apavorado, e não sei como vamos fazer isto funcionar. Mas amo-te, também te amo. Ele disse isso como um voto. Vocês dois, mais do que eu pensava ser capaz de amar qualquer coisa. 2 semanas depois, Arya estava em casa, na mansão, a recuperar bem. Camila observava a filha brincar no jardim da janela do escritório de Marello, quando ele se aproximou por trás, envolvendo-a pela cintura. Tenho uma coisa para ti, murmurou ele. Ela virou-se levantando as sobrancelhas. Outro presente que não posso aceitar. Melhor. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e o coração dela parou. Mas quando ele a abriu, não era um anel de diamantes.
Era a aliança de platina de 5 anos atrás, a que ele lhe dera na festa de noivado. Mandei ajustar o tamanho, disse ele suavemente, e mandei gravar uma inscrição. Ele mostrou-lhe a elegante inscrição no interior. Tu sempre foste minha. Eu sempre fui teu, Marelo. Ele pegou na mão esquerda dela, segurando o anel na ponta do seu quarto dedo, mas sem colocá-lo. Ainda não. Não estou a pedir-te em casamento. Não oficialmente. Não enquanto ainda estás a recuperar da cirurgia da área. Não enquanto ainda estamos a tentar perceber as nossas vidas. Mas quero que fiques com isto para saberes que estou comprometido contigo, com a área, com a família que estamos a construir. E quando me pedires em casamento oficialmente, o seu sorriso era devastador. Vou substituir isto por algo digno da tua beleza. Mas este anel representa algo que o dinheiro não pode comprar. Um momento há 5 anos, quando te defendi, quando a nossa história começou, mesmo que nenhum de nós soubesse ainda. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Estás a tornar muito difícil não te pedir em casamento. Então não esperes. Os olhos dele brilharam. Pede-me agora mesmo. Ela riu entre lágrimas. É assim que funciona. A mulher pede em casamento. No meu mundo, eu pego o que quero. Mas com você, eu quero que você me escolha ativamente. Quero que você peça porque você quer isso. Camila respirou trêmula. Marelo Santoro, você é perigoso e possessivo, e fez coisas terríveis, mas também é corajoso e protetor, e mostrou à minha filha mais bondade do que a maioria das pessoas mostrou a mim em toda a minha vida. Você a salvou quando ninguém mais poderia. Salvaste-me antes mesmo de eu saber que precisava de ser salva. Ela pegou no anel da mão dele. Então, Xiaomin, sim, quero casar contigo. Sim, quero construir uma vida contigo. Sim, escolho-te. Com defeitos, perigo, complicações e tudo. Ela deslizou o anel no seu próprio dedo. Encaixou perfeitamente. Marelo beijou-a então, profundamente e com posse. Quando se separaram, ele descansou a testa contra a dela. Vamos fazer isto como deve ser, murmurou ele. Noivado tradicional, grande casamento, tudo como deve ser. E que és meu, ela contou. Sempre teu, ele recuou. Há mais uma coisa. O nome legal da área. Pedi aos meus advogados para prepararem os papéis da adoção. Com o consentimento de Natasha, que já obtive, posso adotar Ária legalmente. Ela seria Ária Santoro, minha filha, legal e oficialmente. Quer adotá-la? Quero ser pai dela em todos os sentidos. A voz dele estava áspera. Quero protegê-la, guiá-la, amá-la como um pai deve fazer, se você me deixar. Ela já pensa em você como pai, Camila sussurrou. Então, sim, sim, com certeza, sim. Uma vozinha vinda da porta fez com que se virassem. Ária estava ali, com o seu pijama de princesa. Vocês estão a beijar-se de novo? Ela franziu o nariz. Os adultos são estranhos. Marrelo agachou-se ao nível dela. Ária, o que acharias de eu me tornar o teu pai de verdade? Adotar-te legalmente para que sejamos uma família de verdade. Os olhos de Ária arregalaram-se. A sério? A sério? A sério? Ela lançou-se para ele e ele a segurou com cuidado. Isso significa que posso chamar-te de papá? A voz dele estava embargada. Eu adoraria isso, Piccolola. E ainda posso ter aulas de piano todos os dias? E ainda vais ler-me histórias para dormir enquanto quiseres? Ela estudou o rosto dele. A sério. Tudo bem, então. Pode ser meu papá. Mas tens que prometer que sempre protegerás a mamã e nunca a farás chorar. Prometo. Ele disse isso como um juramento. Pela minha vida. Ótimo, ela bocejou. Podemos comer gelado agora. Camila riu entre lágrimas. Acabaste de fazer uma cirurgia. O cirurgião disse que gelados são bons para a recuperação. Marelo interrompeu. Eu vou buscar o gelado. Ele carregou Aria até a cozinha. A menina tagarelava enquanto o homem mais perigoso de Chicago ouvia com infinita paciência. Camila seguiu, a mão tocando o anel no dedo, o coração tão cheio que doía. Era tudo o que ela nunca ousara sonhar. Um homem que a amava, uma filha que estava a crescer saudável, um futuro que se estendia à sua frente com possibilidades, em vez de apenas sobrevivência. A violência não tinha desaparecido. O mundo de Marelo ainda era perigoso, mas ele construíra um santuário no meio dele,
Um lar onde uma ex-empregada doméstica e sua filha eram mais valorizadas do que qualquer império. 2 anos depois, Camila estava na janela do quarto principal, observando o horizonte de Chicago brilhar. No jardim abaixo, Ariá, de 8 anos, dava aulas de piano ao seu irmãozinho, Marco, que aos 18 meses estava mais interessado em bater nas teclas do que em tocá-las. Marelo estava certo sobre uma coisa. Quando ele a pediu em casamento oficialmente 6 meses após a cirurgia, ele substituiu a simples aliança de platina por um anel que custava mais do que a casa da maioria das pessoas. Um diamante impecável de 5 quilates rodeado por safiras, mas ela ainda usava a aliança original na mão direita. Ainda a valorizava mais do que qualquer joia. Perda nos seus pensamentos, ouviu a voz de Marelo vinda da porta. Virou-se e viu o marido a observá-la com a intensidade familiar. O casamento não o tinha suavizado. Ele continuava a ser perigoso, continuava a comandar um império com brilhantismo estratégico. Mas com ela e os filhos, era gentil, paciente, dedicado. Só me lembrei, disse ela. Há 5 anos, encontrei o teu anel depois daquela terrível festa de noivado. Guardei-o como uma lembrança de que eu era importante para alguém, mesmo que por pouco tempo. Ele atravessou a sala, puxando-a contra o seu peito. Tu és importante para mim todos os dias, todos os momentos. Mais do que o meu império, mais do que o meu poder, mais do que a minha própria vida. Eu sei. Ela beijou-o. Tu mostras-me isso todos os dias. Ótimo. Os seus braços apertaram-se, porque pretendo passar o resto da minha vida a provar isso. Lá embaixo ouvia-se o riso de Aria, enquanto Marco tocava piano com entusiasmo. Construímos algo bom aqui, murmurou Camila. Contra todas as probabilidades, construímos algo perfeito, corrigiu Marelo. Uma família, um lar, um futuro. Ela pensou na rapariga assustada que tinha sido, a esfregar o chão e a sonhar com dinheiro suficiente para sobreviver. Pensou no momento em que tudo mudou quando sussurrou. Senhor, esqueceu-se do seu anel. E viu o reconhecimento surgir nos olhos de um homem perigoso. Aquele momento levou a uma vida além dos seus sonhos mais loucos, a um amor que transformou os dois. Sem arrependimentos? Perguntou Marelo suavemente. Camila olhou para os seus filhos, para o lar que construíram, para o homem que provou que mesmo os corações mais perigosos podem aprender a amar completamente. Nem um único, respondeu ela. Nunca. E enquanto o sol se punha sobre Chicago, a família Santoro reuniu-se para jantar. Um chefe da máfia, uma ex-empregada doméstica e 2 filhos que representavam o impossível tornado realidade. O anel que tinha dado início a tudo ainda estava em um lugar de honra no escritório de Marelo, numa caixa de vidro ao lado da foto da sua festa de noivado. Uma lembrança de quão longe eles tinham chegado. Um símbolo do momento em que 2 almas se encontraram através de uma divisão impossível. E uma promessa de que algumas histórias de amor, contra todas as probabilidades, realmente têm um final feliz. Esta história chegou ao fim. Se ela tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like e partilhe-a com alguém que também adora histórias emocionantes. Novas histórias chegarão em breve. Até a próxima.